Olá, amantes da música e do violão, bem-vindos ao 5º episódio do FermataCast, né? Continuando mais um episódio desse quadro, né, que nós temos dentro do projeto FM Music, ok? Pessoal, como de costume, tá? Quem estiver entrando, participando, se puder comentar alguma coisa sobre o áudio, caso tenha algum probleminha, para que a gente possa estar solucionando durante a live. Tudo bem? Bom, pessoal, então hoje vamos continuar, né, seguindo com esse quadro que está muito bacana. Estamos indo para o nosso 5º episódio, né? E hoje um episódio muito especial, que além de ser um assunto que eu estava querendo trazer há muito tempo aqui para o nosso podcast, né? E essa coisa da consciência corporal, a saúde do músico, né? Também a nossa convidada será a primeira convidada mulher aqui do nosso podcast. Então acho isso bem legal, bem bacana. Então, claro que todos os nossos convidados são especiais, mas com certeza isso já é um marco muito interessante, né? E a nossa convidada de hoje é a Eleni Wozniado. Eu conversei com ela, espero que eu tenha pronunciado certinho, mas de vez em quando a gente costuma falar, como eu conversei com ela, aqui no Brasil a gente costuma falar Eleni, né? E a Eleni tem um trabalho muito especial, muito bacana, sobre consciência corporal para músicos, né? Que basicamente é sobre... utiliza da técnica de Alexander. Ela vai estar falando um pouco mais sobre isso aqui, eu não vou queimar aqui todo o nosso assunto durante essa apresentação, mas é um trabalho muito especial que fala de um assunto muito urgente para nós músicos, né? E para as pessoas de um modo geral. Hoje em dia nós trabalhamos bastante em escritório, né? Trabalhamos bastante parados, aí hora ou outra temos tendinites, né? Nas mãos, nos ombros, né? Então é uma pessoa gabaritadíssima nesse assunto. E bacana também, muito interessante, né? O nosso podcast tomando um aspecto internacional. Já entrevistamos pessoas que estavam no Japão, em Portugal, e hoje, a Eleni, ela é natural da Grécia, e hoje, se não me engano, ela está lá, vai estar conversando com a gente lá de Atenas, mas eu vou confirmar com ela então, tudo bem? Pessoal, antes de fazer o nosso convidado, claro, tenho sempre que fazer esse comentário que é importantíssimo. Esse quadro, o FermataCast, ele é um dos quadros do projeto FM Music, né? E é um projeto que conta com a ajuda de colaboradores, tá bom? Pessoas que colaboram apoiando com valores a partir de R$9 para que este e outros quadros, performance, né? Em breve estaremos organizando oficinas também, ok? Para que esse e outros quadros possam continuar acontecendo, tá? Então, se você gosta desse trabalho, se você quer ajudar a alimentar o trabalho que a gente faz aqui, que é um trabalho de educação musical, de saúde mental também, né? Porque a música tem esse aspecto também transformador, e se discutir música a partir da perspectiva sonora, né? A partir de coisas que a música pode trazer de interessante para nós, tá bom? Pessoal, então vou estar... quem então se interessar, tá? Lá no link, tem um link na minha bio que tem acesso ao projeto, se você quiser conhecer mais, tudo bem? E no mais, pessoal, se vocês quiserem deixar perguntas, vocês podem colocar aqui no chat, tá? Mas é mais certeza que nós conseguimos ver todas as perguntas se você colocar na caixinha de perguntas ali da live, tá bom? Mas hora ou outra eu vou estar dando uma olhadinha aqui para ver se alguém comentou e trouxe alguma coisa para nós, tudo bem? Deixa eu convidar aqui a Eleni. Alô! Consegui? Tô aqui? Muito bem, Eleni. Consegue me ouvir bem? Muito bem. E você? Ótimo. Consigo lhe ouvir e te ver muito bem. Ai, que maravilha. Bom, Eleni, antes de tudo, gostaria de agradecer imensamente, tá? Por você ter aceitado esse convite. Honestamente, eu estava querendo, quando eu comecei esse projeto, eu já conhecia o seu trabalho e eu queria muito trazer você aqui para a gente fazer um episódio, porque eu conheço alguma coisa, assim, eu lendo a sua história, a gente vai falar aqui, eu fui procurar a técnica de Alexander por conta de uma lesão que eu tive também, né? Comecei a acompanhar um pouco do seu trabalho e tal, e acho esse assunto da música, esse assunto da saúde do músico, uma coisa muito urgente, né?
para a nossa profissão. E também um episódio muito especial, Helene, porque você é a primeira mulher aqui do nosso podcast, né? A gente está no quinto episódio, são poucos episódios ainda, e eu Uau! acho isso muito, muito bacana, né? A minha ideia é que a gente traga convidados mais variados possíveis, tá bom? Bom, Helene, então, conforme eu conversei com você, é um papo mais orgânico, né? A gente vai trocando ideias sobre algumas coisas, e vou passar a palavra para você, se você quiser fazer alguma observação, e aí a gente vai falando sobre alguns apontamentos, tá? Bom, primeiramente, boa tarde, Felipe, boa tarde a todos que estão assistindo e que honra! Eu sou a primeira mulher, que bom! É, eu acho admirável uma iniciativa como o que você tem começado e eu fico feliz demais, eu fico prestigiada de fazer parte. E eu espero que hoje, através do nosso bate-papo e talvez das contribuições das pessoas, quando elas trazerem comentários, perguntas, eu espero que vai ser uma conversa enriquecedora para todos nós, especialmente em relação a este assunto de algumas pessoas chamam de bem-estar, outros Uhum. chamam saúde mental, saúde em geral. Para mim, quando a gente tem a capacidade, que é uma capacidade inata, mas quando a gente refina a nossa capacidade de aproveitar os recursos que nos foram dados, né? Por exemplo, numa lesão, o recurso que vem da natureza, que numa lesão, quando você se corta, é, é uma coisa milagrosa, mas se você não ficar enfiando o seu dedo, aquilo vai se curar sozinho. Isso é um Uhum. recurso dado pela natureza. E muitas vezes a gente fica enfiando o dedo e não deixa o nosso corpo, a nossa mente recuperar, não nutre o sistema da forma que precisa. Então, eu espero que no nosso bate-papo a gente vai, assim, conseguir ter um pouquinho mais de acesso nesses recursos, porque eles estão lá. Muito legal, Eleni. Ó, e você já começou apontando num assunto muito legal, que é aquela coisa da gente não permitir o tempo das feridas se curarem, né? Com certeza vamos falar sobre isso também, Eleni. Bom, Eleni, eu gostaria de... Helene, né? Tá vendo? É como você disse mesmo, é difícil no brasileiro a gente manter. Mas que bom que você já me É, explicou que não vai ser um problema. o meu nome é um erro no português, porque quando o acento vai no i no final da palavra, É. é lá que pega o acento. Então, para mim, eu amo Eleni. Também Eleni. Eu já Ah, ouvi o Eleni. Bom, no meu país eles me chamam de Helene, mas eu estou aberta é, em todas as tudo bem, Helene. versões. Bom, Helene, bom, como eu disse, eu já acompanhava alguma coisa do seu trabalho, né? Acho um trabalho incrível em todas as redes, né? Vi que você dá algumas oficinas, é gabaritadíssima nesse assunto, né? Eu vou trazer um pouco assim, a gente pode falar um pouquinho aqui da sua trajetória, até porque a sua trajetória tem muito a ver com até o problema que eu vi que você teve, né? Que foram epicondilites laterais nos dois braços, né? E, pessoal, Laterais e mediais. Eu consegui ter nossa, epicondilite em todos os côndilos que é, existem nos nossos braços. pessoal, só para vocês entenderem um pouquinho, uma coisa, tá? Helene e o pessoal também às vezes que entra agora, esse episódio ele fica gravado, tá? E depois eu posto lá no meu canal do YouTube, tudo bem, gente? Mas para tirar dúvidas agora, conversar algumas coisas com a gente, só agora aqui mesmo, tá bom? Bom, Helene, e para situar um pouquinho, pessoal, o contexto, a Helene é percussionista, certo, Helene? Sim, Isso, de formação percussionista. E ela é natural da Grécia, né? Agora, se não me engano, está em Atenas, né, Helene? sim, eu estou me conectando do pôr do sol de Atenas. Aqui são Ah, que 7 maravilha! e 12. Até comentei que esse podcast está com aspecto internacional, isso é muito bom, porque o primeiro episódio foi um convidado que estava no Japão, aí teve dois com o pessoal aqui no Brasil e outro estava lá em Portugal, muito legal. Muito bem, Tá gente. ótimo.
Então a Helene ela é percussionista, ela teve lesões, né, nos cotovelos dela, e por conta disso ela começou a pesquisar, né, procurando maneiras de encontrar formas de lidar com essa lesão e continuar com a performance dela, a atividade musical, né, gente? E esse é uma coisa que é muito comum na vida dos músicos, e como eu estava falando na introdução, né, Helene? Isso não é só uma coisa dos músicos, né? Hoje em dia nós ficamos digitando muito no celular e a gente acaba sujeito a essas coisas e acaba que não encontra soluções, né? Para solucionar esses problemas e continuar nossas atividades. Então, Helene, eu queria que gostaria que você falasse um pouco disso, de como foi o seu encontro com isso, e depois eu vou falar mais ou menos da minha trajetória também, né, nesse sentido de lesões. E, bom, como que foi isso para você, Helene? Eu vi que você começou com 12 anos, né, estudando lá na Grécia percussão, nas escolas. Como que foi? Sim, eu comecei a tocar com 12 anos, quando meus pais me perguntaram: você quer praticar algum instrumento? Aí eu falei: bateria. E Legal, eu não esperava que eles iam aceitar, mas eles aceitaram e me legal. levaram no conservatório. E os 2 primeiros anos foram assim, eu tocando bateria com um professor que não me inspirava muito. Então tava assim, ó, tum, tchá, tum, tum, Hum, tchá, muito entendo. clássico e é, era um pouquinho difícil de encontrar animação nisso. Sim. Ahm, mas depois veio um professor na escola que era um percussionista clássico. Então, todos aqueles instrumentos que eu via, tipo o tímpano da orquestra, o vibrafone, xilofone, marimba, eu via, mas não sabia o que era. E ele Uhum. veio e me mostrou todos os instrumentos, me mostrou um pouquinho a disciplina necessária na música erudita. Sim. E eu fiquei fascinada. Aí Ótimo. eu comecei com tudo, porque eu também entrei na orquestra imediatamente e me Uhum. apaixonei por aquele mundo. Aí eu comecei a estudar por muitas horas por dia, praticar do nada, que eu estava Sim. assim estudando meia hora antes da aula toda semana, praticando. Eu passei para tocar muitas, muitas horas e muito em breve eu fiquei com essas tendinites nos meus braços. Eu fiquei primeiro com dores nos braços por Uhum. 2 anos. Ah, o meu professor diria que eu era porque eu era menina. Aí os meus músculos eram mais fracos. Que E ignorância, né? assim, ele não tinha apoio dele. Uhum. Aí eu fui tentando buscar ajuda com fisioterapeuta, assim, Uhum. acupunturista, assim. Conheço bem essa jornada também. E foi uma jornada que foi dos meus 14 anos até 21, ahm, onde eu, assim, tive contato com tudo que era disponível. Não só na Uhum. minha cidade, eu viajava em outras cidades na Grécia, em Atenas, para trabalhar com profissionais, porque eu sabia que eu precisava fazer música e eu Uhum. sabia que precisava de muitas horas de prática para isso. E os meus braços me falhavam. Essa era a sensação. Então, a, a primeira solução que eu encontrei, uma solução que era duradoura, tipo, não era só um alívio, foi quando, nas minhas primeiras aulas de técnica Alexander, com 21 anos, que eu tive dentro do festival de verão lá na Áustria, no Mozarteum, que é uma grande escola da música erudita, e eu estava lá para fazer umas oficinas de Legal. percussão e regência orquestral, que era a minha outra paixão, mas não podia tocar, não podia atuar ativamente. Uma Mas lá sensação tinha horrível. aulas. Sim, eu estava absolutamente deprimida e assim, foi na época que eu comecei a considerar que, bom, eu vou precisar mudar de rumo, Sim. porque eu
me preparava para poder viver disso. Aí se não conseguia tocar, como que eu ia viver disso? Sim, com certeza. Então, foi muito deprimente e isso vira um círculo vicioso. A gente vê isso, que cada vez mais que para quem tem lesões no corpo, isso começa a nos afetar emocionalmente, aquilo agrava, Vai girando, né? né? A forma que o nosso corpo recupere. E a coisa que eu aprendi naquelas primeiras aulas de técnica Alexander, que foi muito significativa e foi diferente de outras terapias, foi que, primeiro, a técnica Alexander não é uma terapia, é um método educacional. Então, foi uma aula que eu tive, não uma sessão de terapia. Boa tarde, Oséias! Claro, Um, Zé. o que eu aprendi foi que não era sobre os meus braços. O problema não estava nos meus braços. O problema estava no uso do meu corpo como um todo e, ao mesmo tempo, eu entendi que o corpo não funciona sozinho. Né? Era o uso do meu sistema como um todo. Uhum, Então, eu entendi que era a minha postura, mas não só a postura corporal, a postura que eu tinha diante uma peça, diante os desafios da orquestra, diante o meu professor, né, que era uma relação muito abusiva, mas eu uhum. não sabia nomear isso naquela época, naquela Sim. idade. Mas o meu sistema reagia nisso e reagia com um excesso de tensão. Agora imagina toda a sua prática acontecer com medo da bronca que você vai levar do seu professor e Claro. da humilhação que Uhum. potencialmente vai vir e um monte de outras coisas. Então, eu entendi que a tensão que a gente sente emocionalmente, mentalmente, se traduz em tensão muscular no nosso corpo e o corpo é o nosso instrumento. Tipo, Claro. a gente toca talvez com as nossas mãos, canta com a nossa voz, mas se uma parte do corpo está comprometida, os músculos e os sistemas no corpo são tão intercalados que aquilo não dá Um para vai não puxando o outro, afetar né? o outro. Tipo, você não pode ficar praticando com pneumonia, por exemplo. Muito Ou, legal. e essas feridas emocionais, mentais, são feridas corporais. Só que às Sim. vezes a gente não percebe e a gente meio que vai se esforçando para superar aquilo. Aí, no meu caso, foram os meus cotovelos que falaram não vai dar. Sim. Deste jeito, quando se toca com o corpo tão tenso e em combinação com uma técnica do instrumento que não Sim. era exatamente, não era muito, não era apropriada para o meu corpo. Sim. Os cotovelos disseram que não vai dar assim. E a outra coisa que eu aprendi com a técnica Alexander é que esse tipo de sinal é um aliado. Esse tipo de sinal é amigável do nosso corpo. A dor É é um uma alarme, né? gentileza, é um alarme. Imagina o que acontece quando a gente não tem alarme, né? Imagina estar no deserto dirigindo e não ter o alarme que vai te dizer quando a gasolina acaba. Muito legal, Helene. Muito legal. E assim, Helene, eu tô lendo um livro agora, né? Chama Os Segredos da Técnica de Alexander. É um livrinho de mão, acho que é Robert, esqueci o segundo nome dele. Mas assim, né, Helene? A técnica de Alexander é uma coisa que precisa de um professor, de um acompanhamento, né? Eu tô pegando alguns princípios lá, e isso que você está trazendo aqui, sobre essa coisa de passar a ver os sinais do nosso corpo, né? Foi super isso comigo também. Só para contextualizar um pouquinho, eu tenho um problema no cotovelo também, olha só. Eu tenho, quer Tem dizer, dor de cotovelo? tipo isso aí, né? Eu, bom, na verdade é uma coisa um pouco diferente, é síndrome do túnel cubital. Não sei se
você é no nervo, né? Sim. E o violão clássico, né? A gente fica com o cotovelo flexionado, assim, naquela posição do banquinho, né? E olha que interessante, né, Helene? Essa coisa da gente não ouvir o nosso corpo. No violão clássico, por exemplo, por muito tempo se achou que tocar naquela posição com o banquinho, né, com assim, porque ali é a posição mais ergonômica. Mas pode ser que não todo mundo vai desenvolver os mesmos problemas, né? Essa posição com o banquinho, ela flexiona muito o cotovelo e pode estar gerando uma tensão, né? E também entrei numa jornada bem parecida com a sua nesse sentido, Helene, na verdade, hoje não está 100%, né? Mas nessa busca, né, vendo seus conteúdos também, e também me orientando um pouco mais sobre o Techno Alexander, fisioterapia, mudança de hábitos, né? E uma coisa, a coisa mais importante que você, para mim, que está sendo que você trouxe na sua conversa, Helene, é de entender a dor como um sinal, né? Porque exatamente como você trouxe, né, Helene? Porque imagina se não doesse, né? Então é um sinal de que eu tenho que agir, né? De repente fazer alongamentos, determinados fortalecimentos, né? Entender o corpo como um mecanismo orgânico geral, né? Inclusive, eu passei a ter uma melhora, porque como a Helene trouxe, né, para o músico, para quem... Uma das coisas, por exemplo, que é a forte do nosso projeto aqui, Helene, Dara, que ótima, que live ótima, parabéns, obrigado pela presença, Dara. Uma das coisas muito fortes aqui nesse projeto é como você disse, né, Helene, a disciplina, as virtudes que esse estudo da música erudita, né, da música clássica, traz para as pessoas, né? E quem é imerso nesse universo gosta muito disso. E quando uma situação dessa ocorre, a gente fica muito deprimido, né? Porque a gente fica incapaz de exercer nossa atividade. É basicamente uma identidade nossa também, né? E parte do processo também tem sido curado com tratamentos de psicoterapia, coisa assim, que é aí que eu comecei a ver o corpo mais como uma coisa mais ampla, né? Não só, porque na lesão a gente foca muito naquele problema, né? Como se o centro do problema fosse só aquele. Aí você fica mexendo, você fica alongando, você fica tudo, mas acaba esquecendo de outras coisas. Muito legal, Helene. E assim, Helene, eu É, gostaria que só para você. comentar uma coisa que você trouxe dessa divisão que é muito comum da gente pensar no corpo e na mente como coisas diferentes, e isso é muito reforçado culturalmente. E Uhum, eu noto como culturalmente a gente é meio que ensinado de ver o corpo como se fosse um carro para a nossa cabeça e o nosso pensamento. uhum, E, por exemplo, quando a gente senta, a gente estaciona um carro e a gente acaba criando hábitos dessa relação com o corpo que é um pouquinho desconectada com o entendimento de que o nosso corpo é a nossa mente e a nossa mente é o nosso corpo. E qualquer coisa que acontece mentalmente, por exemplo, eu vejo muitas pessoas, eu dentro delas, é, caminhando e quando a gente não olha no celular, de olhar para baixo, meio que imerso nos pensamentos. E só o processo de estar pensando está se traduzindo no corpo como um foco que é meio que para dentro, então eu paro de estar aberto e presente com o meu com ambiente. certeza. E Uhum, isso afeta a minha postura. Então, eu vejo que na maioria das pessoas, este sintoma, que eu acho que é o sintoma, eu acredito que é um sintoma de ficar com uma postura mais comprometida envelhecendo, não é uhum, isso que eu vejo na população de professores de técnica Alexander. Não vejo legal. que é uma necessidade acontecer isso. Claro que depois de uma certa idade, mas falando dos 80 anos e para cima, a gente tem osteoporose, começa um Sim, processo de real do envelhecimento degeneração mesmo, dos né? tecidos. Uhum. Mas o que a gente considera comum de ir envelhecendo e assim colapsando, colabando, não é parte do nosso desenho necessariamente. Legal. Muito bacana.
E este envelhecimento não vem tanto do envelhecimento dos tecidos, é muito mais da postura que a gente tem na vida. Tipo, se eu Olha passo a só. minha vida falando assim, o Aham, meu pescoço e as minhas vértebras vão se deformar dessa forma. Se eu legal. preciso fazer isso toda vez que eu falo, Uhum, ou se eu preciso fazer isso toda vez que uma passagem fica mais difícil. legal. Os cacuetes, né? Muito Sim. legal. Ó, e eu quero estender um pouco mais sobre isso, que é muita coisa. A performance, né? Ela tem coisas que às vezes o músico ignora, mas que está causando tensões ali, não só o músico, né? Em várias outras atividades. E, Helene, eu gostaria que você desse a sua perspectiva, em algumas palavras, para as pessoas sobre o que é a técnica de Alexander, né? Porque a técnica de Alexander, ela não é uma coisa tão simples. Por exemplo, né? Como eu disse, eu estou estudando algumas coisas, né? Mas a técnica de Alexander é uma coisa que precisa vivenciar. É interessante você ter um professor acompanhando, né? Ela não é, ela não é só uma terapia, uma coisa assim. É uma espécie de filosofia também, né? Que às vezes pode ser usado nesse sentido da cura, né? Às vezes não, boa parte. Então, essa é uma perspectiva que eu acabei construindo, né? Mas eu queria que você trouxesse a sua perspectiva, Helene, sobre o que é a técnica de Alexander, né? E, enfim, como que é a aplicação dela na sociedade? Ótimo. A verdade pura, Felipe, é que eu não sei o que é a técnica Alexander. Como você falou, é um assunto tão complexo por incluir tantas dimensões que culturalmente a gente está acostumado a segregar, né, que é Aham, separar. legal. Então, diariamente eu me pergunto o que é esse trabalho. Bom, pelo nome, a gente ouve que é uma técnica e tem um nome lá, então provavelmente o nome do criador Sim. e é mesmo um F.M. Alexander, foi um ator australiano que criou um processo de autoobservação e trabalho com a consciência para acessar o equilíbrio dinâmico que a gente tem ao nascer, né? O equilíbrio Legal. dinâmico do corpo de um ser humano, da forma que foi projetado a funcionar. Então, quando a gente vê criancinhas movendo antes de começar a sugar os hábitos dos pais ou antes de começar a passar por processos psíquicos ou de aprendizagem ou corporais que façam partes do sistema delas se comprometer ou o sistema como um todo se comprometer. Quando a Sim. gente vê criancinhas movendo, a gente vê uma liberdade no que a gente chama de postura, no que a gente Uhum. chama de um, organização do corpo a partir do eixo vertebral, cabeça e espinha vertebral. A gente vê também muita eficiência no movimento, mesmo elas ainda aprendendo e não tendo a estabilidade e precisão que tem Legal. um adulto, a gente vê muita liberdade no jeito que uma criancinha pega o abacate coloca na boca, diferente de um adulto que já está comprometido em Aham, se comprimir para colocar a comida na boca e legal. perdeu essa fineza de simplesmente usar as mãos e os dedos de uma forma livre, sem Uhum. compressões. Então, o Alexander encontrou formas de trazer a partir da consciência, de nos trazer mais próximos no que é natural para nós. E é curioso que ficou conhecida como técnica Alexander, porque o mesmo, ele chamava a palavra o trabalho para o que ele fazia. E o termo que ele dava era reeducação psicofísica. E Legal. reeducação e não educação, porque é algo que a gente relembra. Não é algo Legal. que a gente precisa, ser assim, o braço, você coloca o abacate na boca. Não.
é algo que é muito natural para nós, só que a gente perdeu a naturalidade daquilo. E tem pessoas que não perderam a naturalidade. A gente Sim, vê, inclusive, artistas que onde essa naturalidade está inata do seu povo. E Yamandu Costa, quando eu vejo ele tocar, eu vejo essa liberdade e as tensões que surgem são as tensões naturais da interpretação e legal. dele estar 100% envolvido no que ele está fazendo. Um, e são tensões apropriadas e não padrões de tensão excessiva. Tipo, eu Legal. fazer isso porque eu quero expressar tal coisa e eu preciso comprimir e depois liberar. Isso Aham. não é problemático. A gente quer essa tensão. Deus Sim. me livre se todo mundo tocasse tipo. Tá, lá, lá, Com certeza. né? Imagina fazer sexo sem essa tensão apropriada. Não, É não seria verdade. interessante. Um, Então, diferenciar um pouquinho, porque a gente vai meio que demonizando a atenção. Atenção é Sim. uma propriedade da vida. Se você não tem atenção, significa que você está morto. E como artistas, a gente precisa de grandes porções de tensão e energia. O que a gente não quer é ficar presos em padrões de tensão excessiva que vão despercebidos e fortalecidos, tanto no nosso movimento diário, quanto na relação com o instrumento. Então, para mim, a técnica Alexander é uma forma de afinar a consciência, Legal. começar a entender reações do nosso dia a dia que passam despercebidas e são muito normalizadas, porque todo mundo no nosso Esse é redor um ponto muito move interessante. com esses padrões. Uhum. E também poder passar por um processo de reeducação para ter um repertório maior de escolha em relação a como que a gente está movendo. Porque quando a gente está preso num padrão de tensão excessiva, não há escolha. Legal. Só há uma possibilidade. Então, a Uhum. gente não quer consertar essa possibilidade que já está lá, a gente quer ampliar o repertório de escolhas do uso de nós mesmos. Né? Não Excelente. somente do nosso corpo, mas de nós mesmos como uma unidade holística. Mente, corpo, emoção, sentidos, tudo funcionando junto. Muito legal, Helene. E uma coisa muito bacana que você trouxe é sobre essas tensões que são inevitáveis, né? Eu, nessa ânsia, Não né, são de... inevitáveis, são apropriadas. Não sei se você ia falar Legal. delas, mas quando eu quero expressar tal coisa, é possível que eu vou precisar tensão. Isso não Sim. significa compressão. É diferente. A Interessante. compressão É. seria um padrão de tensão excessiva que está estabelecido. Aí toda vez, por exemplo, para mim, a minha nêmesis, pianissimo, toda vez que eu ia tocar pianissimo, eu precisava me comprimir para Te controlar comprimir. melhor. Isso não é uma tensão apropriada, isso é um padrão de Entendi. tensão. Mas Aham. na hora que eu estou tocando Carmina Burana no tímpano, na orquestra, Aham. eu sou o coração da orquestra, eu quero tudo de mim lá. Tem que E eu colocar energia, quero. né? Sim, eu quero toda a atenção disponível no meu corpo. Legal. Muito bacana. E sobre esse assunto, assim, eu acho bacana, Helene, que existem orientações, né? Bom, é como você disse, né? Vamos chamar de técnica de Alexandre, porque é para a gente conseguir organizar o que a gente fala. Mas eu percebi, estudando um pouco também, que não é uma coisa tão simples de se organizar num pacote só, né? É uma coisa muito multidisciplinar, né? E É, lá tem sim, orientações, por exemplo, de como para leitura, por exemplo, também, né? Formas que você vai segurar o seu livro para dirigir, por exemplo, né? No caso desse livro que eu tenho visto. E eu vejo que, independente da gente procurar as alternativas mais ergonômicas, vamos dizer assim, vai ter sempre uma tensão que vai estar acontecendo, né?
E às vezes nós temos que procurar pontos de. Na verdade, eu não estou afirmando, tá? Eu estou colocando um ponto de vista, tá, Helene? Para você colocar o seu em cima. E eu vejo nessa pesquisa, nessa reeducação e pesquisa que eu tenho feito com o meu próprio corpo, que nós temos que encontrar pontos de repouso para isso também, né? Aquela tensão, ela é meio que inevitável, né? Porém, nós temos que dar um tempo para o corpo se alinhar novamente, né? Como tem aquela postura de cócoras, né? Deitar com os ombros com o livro na cabeça no chão, quer dizer, a cabeça no chão com o livro atrás, né? Uhum. Ou então a questão do violinista, né? Que o violinista, no violino, ele tem aquela coisa de ficar com o instrumento aqui e de que outra forma ele estaria fazendo para tocar aquilo, né? Então, no final, é uma tensão meio que vai ter que acontecer, né? E um ponto muito interessante que você colocou sobre a tensão e a compressão, né? E colando esse assunto com a performance, no caso, né, Helene? Eu vejo que é uma sensação minha, né? E pela sua trajetória, você trouxe um pouco disso também. Às vezes eu acho que dentro do ensino da música e da performance, essas questões ergonômicas, se é que a gente pode se dizer assim, né? Elas parecem que partem de um princípio que não é do corpo humano. É como se o corpo fosse uma máquina que tivesse que responder ao aspecto música, entende? Não é como eu vi até você trazendo em um dos seus conteúdos, né, que o instrumento não faz música, quem faz a música é o instrumentista, né? Eu queria saber o que você acha, Helene, sobre a cultura que se tem do uso do corpo. Eu acho que no Brasil, você trabalha aqui no Brasil, né? Eu vejo que você faz bastante trabalho por aqui também. Uhum. Eu tenho a sensação de que no Brasil, não sei dizer se isso necessariamente está um pouco mais atrasado ou se as pessoas não dão a devida atenção para isso, né? Eu queria que você trouxesse essa perspectiva do uso do corpo, do músico, usando o corpo dele para fazer essa atividade no Brasil e dos outros lugares que você passou. Enfim, como que é isso para você? Então, primeiro, acho que é muito importante a gente diferenciar duas coisas que são distintas. E você Uhum. mencionou a ergonomia. Legal. E o que a ciência da ergonomia tem a ver com como que eu modifico o mundo no meu redor para me servir melhor, para poder estar funcionando de forma que melhor me serve. Por exemplo, no cello, quando aquela bendita clave da corda de dó, a corda mais grave, pude desaparecer e a pessoa não tinha mais que ficar aprendendo fazer o instrumento com um hábito já estabelecido de tentar evitar a clave. Aquilo foi assim um presente ergonômico incrível. Aquele negócio que vocês colocam no violão para poder subir ao invés de subir a perna. A perna. É incrível. Essas mudanças ergonômicas, esses avanços são importantíssimos e a gente precisa estar acompanhando o nosso instrumento, esses avanços, porque facilitam muito a vida. Agora, eu gosto de chamar esse tipo de ergonomia como ergonomia externa e diferenciar da ergonomia interna, que é a forma que eu me organizo no momento, colaborando com o que eu tenho como condição de fora. Por exemplo, o violino precisa estar, né, tocado nessa Uhum. posição aqui. Alguém pode até experimentar outras formas, mas provavelmente vai ver que a maior eficiência ele vai conseguir nessa posição que foi seguida por centenas de anos. Legal. Então, se essa é a condição que eu tenho externamente e seguindo os avanços anatômicos e ergonômicos de qual queixeira, qual espalheira, como que posso me facilitar externamente, é também como que eu faço uso de mim, né? Uso do meu corpo, uso da Legal. minha consciência para eu me adaptar no instrumento. E teve uma professora, Marjorie Barnes,
Barstow, a primeira professora de ser treinada pelo Alexander, que muita gente trazia o assunto das cadeiras não serem ergonômicas e elas Uhum. causarem a nossa dor de lombar. Aí, em algum momento, ela ficou indignada. Ela virou para o aluno e falou: quem é mais adaptável, você ou a cadeira? Excelente. Muito legal. E eu gosto de pensar isso muito porque às vezes a gente fica tão preso em como posicionar o computador, como posicionar o instrumento. Eu não Uhum. estou encontrando a melhor forma e isso está causando a minha dor. O que eu vejo é que a ergonomia externa não tem tanto poder quanto a ergonomia interna. Então, Legal. para um violinista, vamos dizer, uma espalheira errada ou não apropriada não é tão perigosa quando o hábito de toda vez que vai trazer um instrumento precisa fazer um pouco disso, Legal. né? Precisa Muito interessante. ativar um monte de musculaturas que não afetam só essa região, mas o equilíbrio do corpo como um todo, toda santa vez que ele faz contato com o seu instrumento. São muitas repetições. Cada vez que eu vou neste hábito, eu fortaleço ele. Eu estou ensinando para o meu corpo a isso que a gente precisa fazer toda vez que a gente encontra o instrumento. Então, a técnica Alexander é uma forma da gente tomar maior consciência desse tipo de hábito que geralmente é tão sutil e tão Uhum. automatizado que passa completamente despercebido. E no processo da gente se conscientizar, pode ser que, por exemplo, um professor vai te dizer, na hora que você está lendo um livro ou está mexendo no celular ou mexendo na partitura, ao invés de ir na direção da partitura, deixa a partitura vir para você. Ao invés de ir na direção do instrumento, deixa o instrumento vir para você. Legal. E isso não é tanto sobre a posição, tipo, qual ângulo vai ter o seu cotovelo na posição. Tem muito mais a ver com a tendência, a reatividade que a gente tem no nosso corpo. E às vezes gera padrões que ficam tão estabelecidos que a gente para de perceber. Exatamente. Muito legal, Helena. E por ser assim uma prática que está voltada à autoobservação e experimentação, é Uhum. interessante ter um professor ou algum tipo de sistema de apoio que pode te fornecer feedback de fora e não é só Legal. a sua própria percepção de si Percepção da mesmo. coisa, né? Bem legal. Sim, sim, E porque assim, é desculpe, meio que pode falar. comprometida a nossa percepção. A É, gente está exatamente. tão familiarizado com um certo jeito de fazer as coisas que, por exemplo, nas minhas aulas, é uma coisa diária, uma coisa muito comum de alguém, por exemplo, me dizer, tipo, eu trabalho um pouquinho com eles e especialmente se for presencialmente, quando eu uso o toque como ferramenta, Sim, talvez a pessoa vai dizer algo do tipo, eu acho que eu vou cair. Porque se a pessoa tá encontrando estabilidade, tensionando o seu corpo, por exemplo, ah, aham, um pouquinho para frente no seu equilíbrio, no seu na equilíbrio. hora que eu encorajo a pessoa de vir no que seria o real centro de equilíbrio, por ser tão acostumado nisso, acha que ele está caindo para trás. Com certeza, que Então, legal. essa é uma coisa diária e por isso que a gente precisa de algum tipo de apoio. E não necessariamente um professor, pode ser um grupo de estudos, ou Legal, mas algum muito tipo de bacana. sistema de apoio. Bem bacana, Nene. E bem como você falou, eu estou passando exatamente essa situação. Porque eu passei a vida tocando com um banquinho na perna direita, né? E o violão assim, né? Eu toco com ele aqui e o ombro fica por cima aqui. Mas o que que acontece? O que que eu começo a perceber? Se eu toco com ele assim, comprime meu cotovelo. E aí piora o problema mais grave.
Aí eu tô passando a usar ele na mão direita, né? Quer dizer, com o banquinho na perna direita. Só que se eu toco assim, piora o meu ombro, o meu ombro direito. Então agora eu fico numa espécie de jogo. Ah, pô, mas se eu tocar dessa forma, eu descomprimo ali embaixo, mas aí eu comprimo essa situação aqui, né? Então, se a gente trabalhasse juntos, a primeira coisa que eu te perguntaria seria o que é que você gostaria de fazer em termos Legal. de quando você se sente melhor com o banquinho onde você quer o banquinho e conforme a coisa que eu vejo e você reconheça que é a direção onde o seu corpo fica relaxa mais. Legal. Aí a gente ia ver o que é que acontece quando você coloca o banquinho do lado esquerdo e o outro ombro começa a reclamar. Porque não é necessariamente o banquinho, na verdade, com certeza não é o banquinho em si. É a Bacana. forma que o seu sistema reage, responde no Uhum. estímulo do banquinho. Bacana. Bem Então, legal. muitas vezes, por exemplo, uma instrução tão simples que faz sentido de não levanta os ombros. Isso é uma coisa que tende a acontecer, né? Fazer isso aqui, isso aqui. Só que eu vejo que muitas pessoas, para evitar isso, acabam ficando com a síndrome do impacto ou com Aham. Jogando para músculos baixo. tendões rompidos aqui em cima, por estar meio que empurrando os seus ombros para baixo, que também não é como o nosso corpo foi projetado para funcionar. Legal, muito interessante. Especialmente se o nosso instrumento é para cima. O seu instrumento é para cima, inclusive, Sim. né? Aham. Não dá para ficar, né, tocando assim, Não tem depois como. não ficar acabado. É um instrumento que exige que o sistema fique mais ereto. E neste caso, a gente precisa encontrar formas de estar numa dança, num equilíbrio dinâmico com o instrumento, muito acordado, com tensão, com um nível de tensão até eu diria maior do que outros instrumentos que são mais para baixo. Interessante. Muito legal, Helene. E deixa eu ver aqui como estamos. Bom, Helene, você havia comentado, né, que a gente, infelizmente, hoje não vai poder se estender muito. E eu vou conduzir um pouco mais para a gente estar encerrando. Espero que nós tenhamos outras oportunidades de conversar, tá, Helene? E, e assim, Helene, sobre essa questão, né? Uma coisa que eu até ia perguntar, né? É uma busca, como que eu vou dizer? É uma coisa constante que a gente vai estar, de observar essas transformações no corpo também, né? Porque eu acho que o corpo, apesar de, como você trouxe, eu achei muito legal você ter falado isso, Taiane, que é da gente observar as coisas que são normalizadas pelas pessoas. Nós normalizamos coisas que não são normais, não é que não são normais, mas são reações do corpo, né? E aí, às É, vezes, as pessoas tendem a dizer, você está envelhecendo, né? Claro que estamos, de fato, envelhecendo, né? E saber diferenciar mais isso mesmo, como você disse, né? Existe uma osteoporose, uma coisa que chega realmente em idades muito avançadas, né? Mas se de fato a gente tem que ir observando essas coisas no corpo e fazendo essas espécies de correções, né? Porque, por exemplo, o corpo ele vai se ajustando conforme a nossa prática, né? é, e tem uma distinção entre o que é normal e o que é natural. Legal. E também, em termos de o que é natural, a gente precisa levar em conta que a gente vive em situações muito específicas. O que é natural para um indígena no meio da mata não precisa ser adaptado para a pessoa que vive num prédio Legal. de cimento. Uhum. Então, mas o normal nada mais é do que familiar e o que é comum, mas não necessariamente o que é natural ou também benéfico. Tipo, é normal a Interessante. pessoa comer McDonald's. Se você dá para um gato McDonald's, não vai comer, porque ele está mais afinado com o que ele pode digerir bem, o que vai ser
saudável para ele e o que não. Não sei, talvez ele vai comer a carne. Mas, Não, é, mas eu entendi o que ele já tem os próprios mecanismos dele para, como é que eu vou dizer? Esse exemplo do gato é muito bom, porque eu tenho gatos. De fato, eu alinhei eles com a ração. E se você jogar qualquer coisa para comer, eles não comem. Porque ele tem a coisa do vômito, né? É uma reação do corpo dele, né? E na técnica de Alexander tem muito essa coisa. Bom, olha eu falando, né? Nas coisas que eu tenho visto, né? Assim como você disse, dessa coisa das coisas que nós já temos quando bebê e criança, eu vejo que isso se observa nesse método muito nos animais também, né? A forma como os animais caminham, né? Uma coisa que eu estava vendo sobre também. Muito legal isso. nos animais, ou pelo menos na maioria deles, e nos animais que ainda não estão sendo comprometidos pela vida que não é mais tão natural na cidade, Aham, a gente vê uma sequência harmônica no movimento. legal. Cabeça lidera, o corpo segue. Tem os animais funcionam no princípio do esforço mínimo. Não mais, não menos. Legal. Mesma Muito coisa com bacana. a criança pequena. Ela sabe funcionar sob esse princípio da natureza. A gente é capaz de abusar deste princípio. E como a gente tem a capacidade mental de projetar coisas do futuro e também ficar relembrando coisas do passado, a gente também desenvolveu a habilidade de sair do momento presente. E Excelente. os animais e os pequenos humanos ainda não desenvolveram essa capacidade de sair do momento presente. E por isso eles estão mais alinhados com a forma que o seu desenho foi criado para funcionar. Muito legal. E a proposta do Alexander é que a gente também consegue se realinhar, se Encontrar reeducar, com isso, né? não para ficar numa linha reta, como Sim. as pessoas às vezes acham que a postura perfeita é quando as Aham. costas ficam retas. Não, é alinhamento em termos de se alinhar com o momento presente, se alinhar com o seu propósito, se alinhar com a forma que o desenho de um ser humano bípede foi projetado para funcionar. Muito legal, Helene. E, bom, Helene, para a gente ir encerrando então, tá? Eu gostaria de te agradecer novamente, Helene, por ter aceitado o convite, tá? Eu acho essa discussão importantíssima, né? Isso é uma coisa que, não só dos músicos, né? Mas essa questão da consciência corporal, às vezes tem finais muito complexos, né? Das pessoas, às vezes, fazerem pausas longas nas carreiras, né? Até no estado emocional, como você trouxe para nós, né, Helene? O corpo ele é uma coisa toda alinhada, né? O físico com a mente. E essa concepção interna das coisas, essa percepção que a gente passa a ter, é muito interessante a gente começar a olhar para isso. Começar não, né? Mas é importantíssimo se olhar para isso para que a gente consiga desenvolver bem nossas atividades. E aproveitando, Helena, eu gostaria que você falasse também um pouquinho sobre como as pessoas podem saber mais sobre o seu trabalho, de repente fazer uma oficina sua, se você tem algum curso, como que Bom, funciona, né? obrigada, Felipe. Eu estou no momento de preparação, agora este mês é mês de preparação para, a partir de novembro, anunciar todos os programas de ano que vem. A gente vai ter um retiro presencial, nosso primeiro retiro presencial, Legal. que vai acontecer no último final de semana de janeiro, e já já as informações vão sair para isso. E, em geral, os processos que a gente tem no curso são os laboratórios, que às vezes a Uhum. gente tem temáticas específicas, ou às vezes é puramente tipo um grupo de uma turma que começa com este intuito de estar em laboratório nessa Legal. investigação, nesse processo de reeducação. E para quem já começou a praticar, aí o próximo passo seria o curso de formação, Legal. que é muito indicado não só para professores e pessoas que vão poder passar isso adiante, mas também para quem quer aprofundar.
Eu não imaginava que eu ia virar professora de técnica Alexander. Quando eu entrei na escola de professores, que é uma escola de 3 anos, no mínimo, Uhum. ah, eu entrei e continuei a minha atuação como musicista porque eu quis aprofundar o meu entendimento. Aí eu fui entendendo que a, tec- a técnica Alexander tinha virado a minha nova paixão, não Legal, conseguia excelente. evitar. Então, mas eu acabei criando uma escola que tem esses níveis onde alguém pode se engajar. Tem o nível dos laboratórios, que é a prática para quem está chegando e para quem continua e quer assim o seu refresco, né? Neste Legal. momento a gente está tendo encontros semanais e o curso de Uhum. formação que é um compromisso maior, é um curso de 2 anos pelo menos e aí a gente vai bem mais fundo, tem um compromisso de horas muito mais durante a semana. Bem legal. E tem o site com o meu nome, Helene Bosniado, Uhum. ou se alguém colocar consciência corporal para músicos Uhum. na internet, vai sair o site, tem as informações, em breve serão atualizadas. Legal. E só para adicionar o curso que sempre está disponível para a pessoa começar a sua jornada, é um curso online na plataforma do Hotmart, que chama Mapeamento Corporal para Músicos. Ótimo, muito É legal. um curso que passa pelas principais articulações e estruturas do corpo, pelas principais funções, respiração, a postura. E bom, este é meio que o ponto de De entrada. partida, né? Eu decidi que para quem se inscreve nesse curso, eu ofereço também um encontro individual, porque eu quis oferecer algum tipo de apoio para a pessoa que ia ter essa motivação própria para Legal. ir aprendendo, Uhum. mas eu quis este contato mais próximo. Então, neste curso, quem se inscreve tem essa possibilidade de trabalhar comigo no encontro individual em algum momento. Muito legal, Helene. E é muito legal você dizer isso. Eu também já dei cursos online na plataforma Hotmart e você vê na sua forma de dizer e você traz sobre o seu curso que de fato a gente quer, você, né? Eu também no meu ensino de violão online às vezes, a gente quer gerar transformação na pessoa. Por isso nós fazemos isso, né? A gente não quer só oferecer um serviço, um produto, né? A gente quer que a pessoa realmente se transforme com aquele trabalho. E as pessoas podem entrar em contato com você, acredito, via direct no Instagram, acessar o seu link da bio lá, que elas vão conseguir ter acesso fácil a isso também, né, Lene? Claro, claro. Bem E legal. está todo mundo bem-vindo. Tipo, se tiver alguma pergunta, dúvida ou algum, às vezes as pessoas compartilham o seu relato, tipo, Aham. tal coisa me impactou de tal forma. Isso é sempre muito bem-vindo. É tão importante quando a gente recebe o retorno de vocês. Então, estão todos bem-vindos no direct, lá nos todos os canais, lá no site, Legal. Instagram. Muito bacana, Helene. Bom, Helene, então, novamente, muito obrigado por esse episódio, tá? Em breve ele vai estar sendo, dentro de 7 a 10 dias, tá, pessoal? E avisando a Helene também, ele vai estar sendo postado lá no canal do YouTube, naquele modelinho que a gente costuma fazer, tá bom? Agradecer mais uma vez especial aos nossos apoiadores, pois é vocês que tornam esse trabalho possível, ok? No mais, gente, conheçam o trabalho da Helene, tudo bem? O Instagram dela está lá nas nossas postagens, vocês podem estar acessando. Como ela disse, fiquem à vontade para entrar em contato com ela. É um trabalho super transformador. Eu mesmo costumo consumir bastante coisa do seu conteúdo, tá, Helene? Muito legal. Tem canal no YouTube também e espero, né, que tenhamos outras oportunidades de falar mais sobre esse assunto também. Será um prazer e foi um prazer ter esse tempinho hoje com você e com vocês, Felipe, e quem está nos assistindo. Muito legal. Até uma próxima. Até a próxima, Helene. Muito obrigado, tá? Um Tchau, abraço. gente.